Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos, O Lar para a Glória de Deus. Lembrando que foi um pedido de alguns irmãos, fizeram pedido à escola dominical para que tratássemos desse tema, e nós vamos tratar esse tema de forma muito abrangente. Não vamos tratar apenas os assuntos clássicos, mas também assuntos mais específicos, como, por exemplo, criação de filhos adolescentes e jovens. Vamos tratar também de pais solteiros com seus filhos. Então, o pedido foi para que nós tentássemos, de alguma maneira, esgotar os temas quanto a este assunto. O pastor Gessé também avisa que está sendo gravado o estudo a partir de hoje. Então, depois, se alguém tiver interesse... Está ao vivo? Está ao vivo. Então... depois, se você quiser falar para algum conhecido, algum parente fora do estado, fora da cidade, ele pode também acompanhar. Eu vou pedir também, por gentileza, para que vocês que estão desse lado se sentem aqui, porque eu sei que está frio, né? Então, aqui fica embaixo do ar-condicionado, não tem tanto problema, e tem o calor humano que ajuda muito. Nós começamos semana passada a falar sobre o papel do homem, e nós tratamos de algumas questões gerais com relação a esse tema, e hoje nós vamos dar continuidade. Aliás, nós vamos estar nesse tema durante algum tempo, não muito, mas tratando, por exemplo, semana que vem nós vamos falar de forma um pouco mais prática como seria a estrutura de um culto doméstico, como é que os pais, os maridos podem dirigir a sua família nessa prática tão necessária e que temos enfatizado tanto aqui na nossa igreja. Mas hoje nós ainda vamos falar um pouquinho sobre pontos específicos das Escrituras, sobre o papel do homem no lar, e nós precisamos compreender que existe um problema que se estabelece no relacionamento entre homem e mulher, entre marido e mulher, esposo e esposa, e esse problema é a comunicação. Então, a comunicação entre o marido e mulher sempre foi um grande desafio. E a barreira, é interessante pensar, é que a barreira, na maioria das vezes, é levantada pelo homem. Porque o homem tem dificuldade desta comunicação efetiva com a sua esposa. Então, precisamos reconhecer que, por vezes, existe essa dificuldade. Não significa necessariamente dizer que isso torna o ambiente da casa um ambiente de conflito mais profundo, de brigas, de problemas mais sérios. Não, mas nós precisamos entender que os homens, na maioria das vezes, eles possuem dificuldade de comunicação com a sua esposa. Por vezes a esposa, ela até apresenta essa possibilidade, mas se acostumando com o tipo de marido, então o casamento fica como que um relacionamento sem nenhuma comunicação. A comunicação, ela se dá apenas por aquilo que é estritamente necessário. Ou então quando surge um problema com relação aos filhos, e aí então os pais podem, nesse caso, estabelecer um entrosamento maior. E existe um outro aspecto também que eu quero levantar aqui como problema dessa vida comum no lar, dessa vida comum entre marido e mulher, que é a total falta de discernimento quanto ao que significa, por exemplo, trabalho. Nós vivemos hoje um tipo de igreja que tem absorvido o modelo do mundo, tem absorvido o modelo da sociedade, do presente século. E os crentes, eles têm a tendência de olhar para o trabalho como algo que também é penoso, algo que é problemático. Se você perguntar, por exemplo, para qualquer crente qual é o melhor dia da semana, ele vai dizer sexta-feira. E ele não vai dizer isso por causa do dia do Senhor. Você pode ter certeza disso. Então ele olha para o trabalho como um peso, como um problema estabelecido. Isso mostra a total falta de discernimento. São homens imaturos, homens meninos, homens que não conseguem estabelecer maturidade quanto à visão do trabalho. E aí,
por conta desta visão de que o trabalho também é algo penoso, ele pode até sentir prazer em algumas atividades no trabalho, mas eu posso também garantir que na maioria das vezes ele não sente prazer para a glória de Deus, ele sente prazer para a sua satisfação pessoal, para o seu reconhecimento, para o seu crescimento na carreira, e isso demanda estresse. Então os homens eles se tornam estressados por causa do trabalho, e aí como que esses homens imaturos eles resolvem essa questão do estresse que advém dessa visão e dessa prática equivocada com relação ao trabalho. Quando eu falo trabalho, me refiro ao trabalho que traz o sustento para casa. Então o marido impõe a sua ausência na vida comum do lar. É isso, então ele chega, ele tem o horário do jornal televisivo que ele assiste, ele tem o horário da janta, ele tem o horário de descansar um pouquinho para resolver a enxaqueca. Então, isso faz com que ele, de alguma forma, estabeleça também uma distância com relação à sua casa e, sobretudo, com relação à sua esposa. E é interessante pensar que esse problema gera, então, o problema da participação comum no lar. Gera o problema deste homem que se torna ausente, mesmo estando presente. Isso faz com que, obviamente, essa visão das Escrituras de que homem e mulher tornam-se os dois uma só carne, isto diz respeito apenas a meu entendimento teológico. Não, é teologia. Então eu e minha mulher formamos uma só carne, mas não na prática. Não há da parte do homem, não há da parte do marido, nenhuma tentativa de vivenciar isto na prática. Então, é aquele homem que se dedica como um escravo ao trabalho, porque ele não tem a visão correta do trabalho. Ele acha que o trabalho é uma atividade que está fora desse ambiente do reino de Deus, da igreja, do povo do Senhor. Então, ele vai dar uma dedicação muito além daquilo que deveria. E quem sofre com isso é a família, com a sua ausência. A ausência real, ele está fora de casa, ou a sua ausência mesmo estando presente em casa. Agora, é interessante pensar que esse tipo de problema, esse problema na comunicação entre homem e mulher, o problema que advém, na maioria das vezes, no homem, isso ocorre em todas as épocas. Isso não é um problema nosso apenas, mas é um problema que acontece desde que existiu o casamento e desde que o pecado entrou no casamento. Então, esse aspecto, esse abandono do marido do lar, mesmo que ele esteja ali presente, ou quando ele está efetivamente ausente, esse abandono do lar, isso acontecia, por exemplo, no tempo dos apóstolos. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele vai tratar, quando ele vai tratar acerca do homem, e é por isso que eu seguramente afirmo que na maioria das vezes é o homem que promove essa separação, promove essa ausência, porque o apóstolo Pedro, quando ele vai tratar sobre marido e mulher, com relação à mulher ele vai tratar sobre submissão, mas com relação ao homem ele vai tratar exatamente sobre esse tema, dizendo que os homens eles não podem fazer isso, eles não podem simplesmente ter uma vida mais próxima, por exemplo, dos seus amigos, ou dos seus colegas de escola, ou dos seus colegas de trabalho, e não ter efetivamente essa intimidade, não ter esse entrelaçamento com a sua esposa. Porque isso, obviamente, faz com que esse lar ele venha sofrer as consequências. Então é por isso que Pedro, percebendo este problema, e sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve no capítulo 3, no verso 7 da sua primeira carta, uma advertência com relação a isto. Então Pedro, ele vai tratar especificamente desse ponto. Interessante isso. E isso demonstra que Cristo nos revela pela sua palavra que nós, homens, temos dificuldades nessa área, de abandonar a nossa família, mesmo estando presente, mesmo estando em casa.
E aí é por isso que Pedro, então, ele vai trazer a advertência dizendo: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero pegar esse texto nessa manhã, falando ainda diretamente aos maridos, aos líderes do lar, aqueles que foram colocados por Deus na função de trazer a paz e o equilíbrio do lar, porque algo que nós temos ouvido aqui é que a maneira como o lar ele se desenvolve, a forma como os filhos adquirem a visão do mundo ou a visão da igreja é responsabilidade principal do homem. É o homem o principal. O homem é aquele que vai demandar todo o encaminhamento do seu lar. Se o seu lar está em paz, é porque o homem tem cumprido a sua função. Se o lar não está em paz, de alguma forma, ele não cumpriu o seu papel. É o homem. Por mais que isso às vezes venha de outros membros da família, mas lembremos-nos, por exemplo, do Éden. Quem ouviu o diabo? Quem deu ouvidos à serpente? Quem tomou o fruto? Quem comeu? Quem ofereceu para quem? E aí nós vamos responder com muita tranquilidade: foi a mulher. Então ótimo, então quando Deus vem pela virada do dia no jardim, quando Cristo na verdade vem, especificamente falando, quando Cristo vem pela virada do dia para conversar com o homem, então ele diz assim, né: Eva, onde estás? Preciso ter uma conversa com você, Eva. Você causou um problema terrível. É isso que Cristo faz ali no Éden? É isso que Deus faz? Não, ele diz: Adão, onde estás? E a conversa de Deus é com o homem. Mas não foi a mulher que fez tudo? Mas o homem é responsável. É como alguém que deixa uma grande empresa sob a gerência geral de uma pessoa. E aí quando volta percebe que essa empresa ela está destruída. Aí quem esse dono da empresa vai procurar? Vai procurar o pessoal do almoxarifado? Vai procurar o pessoal dos recursos humanos? Vai procurar o pessoal que trabalha na rua? Não, ele vai para o gerente geral. Porque ele é responsável. Mas a mulher que me desse por esposa, não tem conversa, não tem papo não tem esse negócio de a mulher, agora é a mulher que me desse por esposa. Antes era ossos dos meus ossos, carne da minha carne, agora é a mulher que me der, essa mulher aí que você me deu, isso não funciona. Então nós precisamos entender que o homem, ele é responsável diante de Deus. O Senhor Deus não vai cobrar da sua esposa o andamento do seu lar. O Senhor Deus não vai cobrar da sua esposa a forma como os filhos são criados e encaminhados na visão do Evangelho. O Senhor Deus vai cobrar de nós, homens. Por isso que a liderança do homem, longe de ser uma posição bem confortável, porque eu sou o líder, então eu vou mandar, é a minha vontade. Longe de ser isto, deve ser uma visão que deve gerar no nosso coração, o coração dos maridos, muito temor. Porque se o seu lar vai bem, Deus tem te utilizado com a sua graça. É a graça de Cristo ali. Se o seu lar vai mal, você é o culpado. E não tem meio termo, não há como relativizar isso. Não há como. Então é por isso que Pedro, ele vai nesse assunto sobre a comunhão, sobre o entrelaçamento, ele vai falar com os maridos, não só porque o marido é responsável, mas porque também, estatisticamente, o homem é que tem problema. O homem ele tem a tendência de se ausentar do lar por muito tempo, ou de isolar o seu lar por muito tempo. E nós vamos aprender então que Pedro vai tratar disso com muita propriedade.
E nós vamos então olhar para esse texto, sobretudo os homens, e as mulheres também podem prestar atenção para cobrar dos seus maridos, isso também é lícito, isso é justo. Nós vamos dividir esse texto em algumas partes, e a primeira parte que eu quero trazer aqui é esta: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Essa palavra traduzida por vida comum do lar é interessante, porque no original é uma só palavra, que significa estar no lar com alguém, ou estar no lar em comunhão com alguém. O que Pedro está dizendo é que o homem, ele precisa viver essa vida comum do lar, ele precisa vivenciá-la. É óbvio que na economia de Deus, nas regras do Senhor, é claro que o homem é o provedor, o homem é aquele que sai da sua casa para trazer o sustento, a mulher está ligada ao lar, ao seu esposo e aos seus filhos, e os filhos, então, e ambos estão aí responsáveis pela criação das crianças, criação dos filhos, levá-los ao entendimento de que precisam, pela graça do Senhor, serem piedosos, pessoas santas, retas nesse mundo. É óbvio que a gente percebe toda essa economia do lar, essa economia, ou essa regra, vai fazer com que a mulher, de alguma forma, esteja mais ligada ao lar do que o homem. Mas Pedro está dizendo que nós não podemos, como homens, abusar disto para nos ausentar. Utilizando essa desculpa, não, a casa é responsabilidade da mulher, então eu chego em casa, tiro as botas e vou lá ver televisão, eu vou jantar, eu vou para o quarto, não é isso. As Escrituras, inclusive, com esta afirmação, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, essa expressão, inclusive, vai demandar sobre nós um esforço maior. Porque o que as Escrituras dizem é: eu sei, marido, que você sai, você vai trabalhar, vai trazer o sustento, mas você também precisa viver a vida comum do lar junto com a sua esposa. Você precisa vivenciar essa comunhão. Você precisa vivenciar essas atividades. E aí, quando nós pensamos nisso, nós poderíamos pensar em 2 pontos aqui, nessa frase: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Então, o primeiro ponto seria esse: viver a vida comum do lar. Agora, a pergunta é: quais são os inimigos dessa vida comum? O que o homem tem como inimigo para ter problemas nessa área? E aí está aí. Então, o homem, por exemplo, ele pode não viver a vida comum do lar e ele usa como desculpa o seu trabalho para a sua ausência. Então, ele, na ganância de ganhar mais, de manter um certo status, então ele se entrega ao trabalho, e nisso, então, ele se ausenta e deixa a sua esposa solitária na casa. Porque esse é o pecado, é o homem que deixa a sua esposa solitária. Quando o homem está em casa, ele vai ter alguns ídolos, e se tornam ídolos porque vai levá-lo a pecar nessa área. E quais são esses ídolos? É a tela, ou o ecrã, como se fala lá em Portugal, é a tela. Então, esse homem, quando ele está em casa, ele é amarradíssimo em TV. Ele ama TV. Ele tem Sky, ele tem YouTube, ele tem Netflix, ele tem à sua disposição um leque de opções. Então, quando ele chega em casa, o negócio dele é ver um bom filme, o negócio dele é ver o jornal, e ele não quer ser atrapalhado, ele não quer ser, de alguma forma, impedido de fazer isso. Se a sua esposa chega com uma cara não muito boa, diz assim: olha, nós precisamos conversar. Ele já faz bico, ele enrola, tá bom, vai lá para o quarto que depois eu vou. Ele assiste até meia-noite entra devagarzinho, já está dormindo, não vou conversar nada. Então o homem, ele se entrega a isso. Ele se entrega ao smartphone, essa telinha que nós temos, que tem roubado muito da comunhão, tem roubado muito da maneira como nós nos entrelaçamos. É interessante porque eu fiz um propósito para comigo mesmo, isso foi uma coisa muito pessoal. Quando eu saio com a minha família, eu deixo o smartphone na minha casa.
Então, se você um dia, sobretudo à noite, ligar para mim, ligar, e o pastor Alfredo não atender, não diga assim, ele não quer me atender. Não, é porque eu estou curtindo com a minha família e o smartphone ficou em casa. Porque isso tem roubado, isso tem trazido problemas, sobretudo na vida do homem, o computador. Então é aquele camarada que chega em casa, senta na frente do computador e agora ele vai navegar, ele vai andar pela internet, vai trazer trabalho para casa, ele vai fazer uma série de atividades abandonando a sua família. É claro que eu não estou dizendo que você não possa fazer isso vez ou outra, não é isso. Não estou dizendo que agora você tá com a sua família, o celular toca, não, mas aí eu aprendi na igreja que eu não posso, e aí perde até o emprego por causa disso. Não é isso. Nós precisamos ser maduros. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que é proibido ver televisão, assistir jornal. Não é isso. Mas o problema é quando esta atividade, ela rouba o tempo que eu deveria dar à minha família. À minha esposa, principalmente. Um outro problema são as velhas atividades com amigos. Então aí entra tudo, né? Pesca, caça, futebol, passeio de bicicleta, corrida. E volto a dizer, não afirmo aqui que eu não possa ter essas atividades com amigos, elas são salutares, mas isso não pode roubar o tempo que eu devo dar ao meu lar, que eu devo dar à minha casa. E, obviamente, o trabalho eclesiástico. O trabalho eclesiástico é aquele que nós chamamos de ministério na igreja. Então, eu me dou no ministério, eu me dou na igreja, e a minha família, ela passa a sofrer, ela passa a viver isolada. Porque agora eu vivo apenas em função dessas atividades. O meu trabalho, que levando sustento, no tempo assim de folga, diante de uma tela, seja TV, smartphone, computador. Aí quando sobra um pouquinho de mais tempo, atividade com os meus amigos, eu pego a minha espingarda e vou caçar, que maravilha, né? Para quem gosta é um prato cheio. Eu não entendo como é que tem ser humano que gosta de pegar uma rede, pendurar numa árvore, cheio de mosquito, com uma árvore para matar um bicho. Eu realmente não entendo isso. Mas tem gente que gosta, né? Tem gosto para tudo. Então essa pessoa, ela se entrega a isso, ela se entrega a essa atividade. Eu, graças a Deus, nunca tive muito problema com isso, mas é porque eu prefiro... O pessoal fala assim, vamos caçar, eu vou caçar lá no açougue. Então me dá aí uma picanha, estou caçando aqui, picanha, me dá um filé e tal, aquela coisa toda, um colchão duro. Eu prefiro caçar no açougue. Mas essas atividades com os amigos, e aí junta a atividade eclesiástica, a atividade na igreja. Então aí eu me envolvo na igreja. Estou completamente ausente da minha casa. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Até o meu ministério pode se tornar pecaminoso. Eu vou repetir, porque a frase é meio complicada, não é? O meu trabalho na igreja se torna pecaminoso contra Deus. Porque Ele também é motivo para que eu abandone. Eu deixe a minha esposa solitária. É óbvio que, como eu já disse no início, não significa dizer que não deva trabalhar ou que não deva me divertir, utilizar o entretenimento das telas, a TV, PC, etc., ter atividade com os amigos, tudo isso é saudável, isso é maravilhoso, ou mesmo o trabalho na igreja, aliás, porque se eu me recuso a trabalhar para servir aos irmãos, eu estou escondendo talento, porque Deus me concede talento e eu devo utilizá-los para o exercício do ministério. Mas eu preciso entender que, às vezes, estas práticas, elas se tornam um ídolo na minha vida. Até a igreja se torna um ídolo. E a minha família está ladeira abaixo. E eu estou lá firme no meu ministério. E a minha família está na ladeira abaixo. Eu estou firme com os meus amigos. E a minha família, minha esposa solitária. Eu estou muito bem no trabalho. Mas o trabalho requer de mim um tempo maior. Eu poderia diminuir esse tempo, mas ele requer de mim um tempo maior. E nós, então, fazemos o quê? Nós proporcionamos à esposa uma solidão degradante.
E é claro que aqui não estamos falando dos filhos, porque os filhos não estão inclusos no texto, os filhos vamos falar um pouco mais à frente, e tentando esgotar aí todas as possibilidades na criação e no convívio dos filhos, desde bebê até adulto. Mas eu estou proporcionando à minha esposa uma solidão degradante. É isso que acontece. E ela, sendo uma serva de Deus, o que ela vai fazer? Eu não converso, não quero muito papo. Não quero ser impedido nas minhas atividades. Então o que ela pode fazer? A única coisa que ela pode fazer é orar, pedindo para que o Senhor a ajude. Além do que, insistir em ter uma conversa com o seu esposo. Quando nós pensamos nestes problemas com relação à vida no lar, nós vamos perceber que, é claro, é a não participação das atividades do lar. Eu não participo em nada em casa. Eu não participo, por exemplo, das atividades domésticas. Eu acho que tudo isso deve ser... Eu acho que a minha esposa não fez quase nada durante o dia, quando ela se dedica ao lar. Eu saí para trabalhar e ela ficou em casa. Então eu não considero o fato de que ela também se cansou, e talvez muito mais do que eu, porque no meu trabalho eu estou num ambiente interessante, com ar-condicionado, com subalternos, ali tranquilo, e ela está ali ralando em casa, está junto com os filhos, e quando eu estou em casa, ela não ouve aquela voz firme, doce, segura, dizendo: amor, descansa um pouco, deixa que eu cuido do lar. Não, amor, você está muito cansado, você veio do trabalho. Não, não estou não, fica tranquila. A louça é minha, eu lavo o banheiro, eu faço... Não existe isso. E nós até transformamos isso em motivo de chacota, né? Nós até brincamos com isso. Mas não há essa participação. O homem não tem vida comum no lar. Ele não conversa com a sua esposa, ele não vive como uma só carne, ele não participa das atividades domésticas, ele se recusa a participar na criação dos filhos. E aí começa o grande problema. Ele não proporciona o culto doméstico, ele não proporciona o ensino que os seus filhos devem ter, ele não faz nada, ele está ausente. Agora vejam só, pensem comigo, quando uma pessoa ela é responsável para dirigir uma grande empresa, uma empresa importante, se ele é alguém que não participa das reuniões, se ele é alguém que não está inteirado quanto ao que está acontecendo ali, se ele é alguém que se ausenta muito para outras atividades não ligadas à empresa, se ele é alguém que tem isolado as pessoas, eu pergunto para qualquer empresário aqui, o que é que vai acontecer com essa empresa? Meus irmãos, o princípio do lar é o mesmo. É o mesmo, meus caros irmãos. É o mesmo. Se você não tem vida comum na sua casa vai ruir. Ela vai ruir. Não, mas eu estou trabalhando. Vai ruir. Não, mas eu preciso de um tempo para me divertir, afinal de contas, também sou filho de Deus. Ela vai ruir. Eu preciso ter atividade com os meus amigos. Eu preciso desestressar. Ela vai ruir. Não, eu estou dedicado no meu ministério, no reino de Deus. Sua casa vai ruir. E é claro que essa destruição do lar, ela acontece em várias formas, não apenas numa. Quando eu falo que seu lar vai ruir, não estou dizendo que seu filho vai fumar maconha, sua filha vai se prostituir, que sua esposa vai traí-lo. Não, não é isso. Mas vai se tornar um lar onde internamente esse lar ele vai ser corroído. Agora, por que muitas vezes isso ocorre? Ora, devemos nos lembrar que Pedro, quando ele fala nessa primeira parte sobre a participação do marido na vida comum do lar, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e aí ele usa uma palavrinha muito importante que às vezes passa despercebida por nós. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e aí ele arremata dizendo: com discernimento. Interessante essa palavra. Veja como Pedro, ele atrela a consciência das minhas obrigações diante do Senhor. Antes de ter obrigações na minha casa, antes de ter obrigações com a minha família, eu tenho com o meu Senhor, eu tenho com Cristo, eu tenho com Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma obrigação com Ele.
É por isso que Pedro vai atrelar que é uma negação, no sentido de que não estejam ausentes, mas positivamente vivei a vida comum do lar. Ele vai atrelar isso ao discernimento. E é interessante porque essa palavra discernimento, ela significa literalmente sabedoria. Então o que Pedro está dizendo numa tradução mais direta, ele diz assim: maridos, vivam a vida comum, a comunhão do lar com sabedoria. Então a gente vai entender algo muito interessante, porque quanto mais sabedoria, mais o homem participa no lar, mais a esposa se sente amada, protegida, amparada. Então, quanto menos sabedoria, mais essa esposa vai viver a solidão no lar, sem efetivamente o seu esposo estar ali presente junto com ela. O termo sabedoria, irmãos, significa dizer ser como Cristo no lar. É interessante pensar, homens, que nada pode ser menor do que Cristo como modelo para você imitar. Nada. A Bíblia não manda você imitar, imitar Davi, imitar Abraão, imitar Enoque, Abel. Não. Pelo contrário, essas pessoas, mesmo sem saber, elas imitavam a Cristo porque elas apontavam para Cristo. O rei Davi, por exemplo, ele não sabia que Cristo viria, teria o nome de Jesus, passaria por todo o seu ministério e depois entraria em Jerusalém, sendo aclamado como rei. Ele não tinha conhecimento efetivo disso, mas Davi, o rei Davi, ele como rei, ele aponta para Cristo, ele aponta para o Senhor. Por isso, quando o homem vive qualquer atitude menor do que a pessoa de Cristo, o modelo de Cristo, ele está errado. E a gente precisa entender isto. O homem, ele precisa entender que ele tem que ser como Cristo. A sua esposa precisa ver Cristo nele. E não pode ser menos que isso, meus irmãos. Porque daí, quanto menos Cristo eu apresento nas minhas atitudes, mais burrice e menos sabedoria eu tenho. Então o termo sabedoria, ela começa com essa visão de eu ser como Cristo no lar, consequentemente é conhecer e viver a lei de Deus. E o que nós chamamos a isto? Conhecer e viver a lei de Deus. É uma palavrinha bem conhecida, santidade. Talvez uma palavra que traga um aprofundamento maior, é uma palavra que eu gosto muito, piedade. Ter sabedoria como homem no relacionamento com a esposa é ser um piedoso, é ser um homem crente. Um homem cuja esposa olha e diz assim: eu sei que o meu marido é pecador, eu sei que ele tem dificuldades, eu sei que se não for a graça de Deus, ele jamais poderia caminhar com Cristo, mas eu vejo nele um homem que se esforça para se parecer com Cristo. E aí você pergunta a essa esposa: por que você diz isso? Porque nele eu vejo o desejo de proteção, de amor, de carinho, de proximidade, de doação, disposto a sacrificar-se por mim. E isto, irmãos, nos leva, porque o que é sabedoria? É ser como Cristo no lar. Como podemos ser como Cristo no lar? Conhecer e viver a lei de Deus. E aí é óbvio que esse conhecer e viver a lei de Deus não é para a salvação, mas é para a santificação. E aí desemboca no temor do Senhor. Eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso entender que Ele exige isso de mim. Esse é o grande problema, porque por vezes nós homens nos irritamos, porque nós achamos que é a esposa que exige. E aí não é o tema principal aqui ainda, mas aí consequentemente os filhos também. Eu vivo sufocado e tal. E por quê? Porque a minha esposa exige um tempo maior comigo, para estar comigo, claro.
E como nós aprendemos semana passada, não significa dizer que nós vamos favorecer ao pecado que a esposa possa apresentar em termos de possessividade. Mas isso nós vimos semana passada. Mas o homem, quando pensa assim, ele está errado. Se ele tem que reclamar alguma coisa com relação a isto, não é com a esposa. É com Deus. Porque é Deus que determina isso. É o Senhor que determina. Mas infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para muitos homens, nós vamos perceber que estes homens, eles não vivem a sabedoria de Deus. Eles vivem a sabedoria do mundo. E nós estamos encharcados por essa sabedoria mundana. Os valores mundanos. E o meu relacionamento com minha esposa pode até ter uma superfície, uma casca de escritura, de vontade de Deus, mas no âmago, na verdade, os valores que eu utilizo na minha casa são os valores do mundo. Então, porque é muito mais fácil. Nós estamos muito mais expostos ao mundo do que às escrituras. Estamos muito mais expostos ao mundo do que momentos de vida com Deus. Eu estou mais exposto ao mundo do que momentos em que eu estou aprendendo e me deleitando na presença do meu Senhor. O tempo de oração é muitíssimo menor do que o tempo em que eu vivo exposto a Satanás, vivo exposto ao próprio mundo e vivo exposto, obviamente, à minha própria carnalidade, que é a potência que eu tenho para o pecado. Então, o que acontece? Nós podemos aprender por osmose, a coisa vem muito tranquila, assim, eu não preciso me esforçar para aprender a sabedoria do mundo. Interessante isso, eu não preciso me esforçar. Portanto, se não há em mim uma luta honesta, uma luta clara como homem, se eu não coloco no meu coração e na minha mente, eu tenho que ser um homem de Deus para a glória de Cristo. Eu tenho que me parecer com Cristo e não com os valores do mundo. E se eu não efetivamente luto com relação a isto, o que vai acontecer é que não apenas haverá um distanciamento de mim como marido para com a minha esposa, mas esse afastamento reflete um outro afastamento. Eu estou frio com relação ao Senhor. Frieza espiritual. E quando eu estou frio espiritualmente, nada com relação ao Senhor Deus me agrada. Eu me canso da igreja, eu me canso dos irmãos, eu me canso da leitura das Escrituras, eu me canso de orar. E geralmente quando nós estamos assim, nós começamos a buscar situações que venham de alguma forma levantar o meu moral. Então eu posso buscar isso em outras comunidades evangélicas, eu posso buscar isso no convívio com os amigos, eu posso buscar isso no trabalho, eu posso buscar isso em qualquer outra situação. E isso significa dizer que eu estou afastado do Senhor. Quando eu não cumpro com as minhas funções de marido dentro de casa, sabendo dessas funções, eu estou afastado do Senhor, mesmo exercendo ministério dentro da igreja. Mas eu estou afastado do Senhor. É por isso que nós temos uma orientação com relação a essa sabedoria de Deus, que é a orientação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, é uma atitude voluntária. Ele não está dizendo que somos apresentados, ele está dizendo que nós devemos nos apresentar. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma deste século, não se deixe amoldar em nada pelos valores do mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só um detalhezinho aqui, essa palavrinha aqui, para que experimenteis, essa palavra não significa, não está aí para dizer que eu vou agora experimentar de Deus, né? Eu vou experimentar das benesses de Deus. Não, eu experimento, isso é uma realidade na minha vida. Mas aqui nesse texto, essa palavra para que experimenteis está dizendo que eu terei discernimento do que é e do que não é a vontade de Deus. Esse experimenteis é como aquele camarada que pegava uma moeda e mordia na sua ponta e via se era do metal requerido. Ou ele jogava a moeda sobre o mármore e o tilintar da moeda dizia qual o metal requerido. Se era prata, se era ouro, se era bronze. Ele era um homem experiente, um homem sábio, um homem que tinha conhecimento. Ele não era botado para trás, ele nunca era enganado quando alguém ia pagar alguma coisa. E lembrando que as moedas, pela oxidação, pela sujeira, elas eram cobertas, todas eram de cor acinzentada, escura. Então não tinha como ele discernir só no olho para saber se era ouro, prata ou qualquer outro metal. Então ele tinha que testar essa moeda. Ele testava mordendo, porque quando ele mordia, ele tirava a sujeira e ele via o metal. Ou então, quando ele não queria, de alguma forma, arranhar a sua moeda, então ele jogava sobre o mármore, a pedra de mármore, e o tilintar, ele ouvia e falava, isso é ouro, isso é prata, isso é bronze. É isso que Paulo está dizendo, nos torna homens sábios. Onde eu vou permitir que na minha casa só entre os valores de Cristo. Onde eu serei o guardião do meu lar. Deus me colocou para ser o guardião do meu lar. E sobretudo com relação à minha amada e querida esposa. Então, é isto que significa com discernimento. Quando Pedro, ele nos diz claramente que nós devemos viver igualmente a vida comum do lar com discernimento. Eu preciso entender que essa vida comum do lar é a minha participação efetiva do que acontece na minha casa, fazer isso com alegria, porque é para a glória do Senhor e com sabedoria. E nós aprendemos que sabedoria está aqui em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Percebe a introdução de Paulo? Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu decido não tomar a forma do mundo, isso pode até trazer consequências para a minha vida. Eu posso perder o emprego, eu posso perder o cargo, eu posso perder amigos, ou conhecidos no mundo, eu posso perder um monte de coisas. Mas o que eu quero é ser um homem experiente, um homem que sabe discernir o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e aquilo que são os valores do mundo. Eu protejo a minha família, eu protejo a minha esposa. É isso que Deus requer de nós. A segunda e última parte desse texto de Pedro está aí. Ele diz ali, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E aí ele segue na sua segunda parte dizendo, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, nesse sentido, irmãos, é interessante nós pensarmos que devemos pensar em 3 aspectos aqui. Na primeira parte vimos 2, não é? Viver a vida comum, 1, 2, com discernimento. Nessa segunda parte, nós vamos considerar 3 pontos aqui que são importantes, e o primeiro deles é esse. Eu preciso ter consideração com relação à minha esposa por causa da sua fragilidade. Esse termo frágil, ele está, isso tentando, obviamente, entrar na mente de Pedro,
Possivelmente Pedro está pensando muito mais na fragilidade física e na fragilidade mental. É claro, eu sei que você pode pegar um homem magrinho, fraquinho, e uma mulher que faz halterofilismo. Se essa mulher der um murro nesse cara, vai ser, a catástrofe. Eu sei disso. Mas Pedro está tratando do ponto de vista geral. Eu tenho que olhar para minha esposa como algo frágil, como algo pequenino, como algo que deve ser protegido. O sentido de fragilidade aqui não é de inferioridade. O sentido de fragilidade aqui é algo que Deus me dá para eu cuidar. Antes de você cuidar dos seus clientes, antes de você cuidar do seu patrão, antes de você cuidar dos seus amigos, antes de você cuidar dos irmãos da igreja, antes de você cuidar dos seus filhos, você possui alguém frágil que Deus colocou ao seu lado para que você cuide com carinho. Por isso, quando Pedro fala que o marido precisa ter consideração por causa da fragilidade, isso é atribuir valor, deferência, respeito, dignidade. Essa palavra que Pedro utiliza aqui, ela era utilizada quando você reconhecia o cargo que alguém ocupava e concedia honra, valor a ele. Por exemplo, se um ministro de Estado, por exemplo, ou um ministro do Supremo Tribunal Federal aparecesse aqui na igreja, ou ele aparece, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, melhor dizendo, é claro que ali é um ser humano, falho como nós, igual a nós, tem os mesmos cheiros, as mesmas tendências, vai morrer do mesmo jeito, mas ali ele cumpre um cargo, e aí eu preciso honrar, eu não posso chegar para ele e falar assim, e aí Gilmar, beleza cara? Como é que você está? Tranquilo? Mesmo não concordando muito com ele, mas eu não posso fazer isso. É meritíssimo, é sua excelência. Então essa palavra que Pedro utiliza para com a esposa, aparece, por exemplo, no capítulo 1, verso 19 da mesma carta. Lá no capítulo 1, verso 19, Pedro vai falar do valor do sangue de Cristo. Olha só, irmãos, é o mesmo termo. No capítulo 2, verso 7 e 17, Pedro vai falar sobre o valor conferido, por exemplo, ao rei, conferido às pessoas. Então, o que na verdade Pedro está trazendo aqui é algo muito simples. Frágil não significa inferior. Muito pelo contrário. Quando Pedro utiliza essa expressão, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ele faz um paralelo aqui fantástico. Ele diz, ela é mais frágil que você, porque você sabe, se você der um murro bem dado no rosto da sua esposa, você pode até matá-la. Não há como competir. Não há como. E, segundo pesquisas, enfim, também demandam outras diferenças que apontam para certa fragilidade da parte da mulher, mas eu não quero entrar nisso, eu quero entrar no sentido geral. No sentido de que Deus colocou em minhas mãos algo tão precioso e que requer de mim uma atenção tão firme. É como, por exemplo, quando Ele coloca nas nossas mãos os nossos filhos bebês. Ele é frágilzinho, mas ninguém troca o seu filho por um prato de comida, ou ninguém troca o seu filho por um carro do ano, ninguém troca o seu filho por um cargo na empresa. Então, os maridos precisam entender que devem olhar para a sua esposa com valor, deferência, respeito, dignidade. Nós temos que parar de achar que a nossa esposa, ela é alguém como empregada, ou como escrava, ou como alguém que eu não preciso me preocupar em conceder a ela a honra devida, o valor devido, a deferência devida. Então eu a trato com gritos, eu a trato com ofensas, eu a trato sempre buscando inferiorizá-la diante de mim, não é? Eu sou maior, eu sou mais inteligente, eu ganho mais, eu então começo a utilizar esse expediente ou outros expedientes que de alguma forma faz com que a mulher ela se sinta desvalorizada. Vejam, irmãos, que Pedro está tratando de dois sentimentos na vida da mulher. Primeiro, o abandono, agora é desvalorizada. E quando o homem faz isso, ele não peca somente contra a mulher, mas ele peca também contra Cristo.
E é claro que nós somos muito bons nisso, nós homens. Nós podemos transformar a atitude de desvalorização numa piada. Uma piada cujo objetivo é atingir a minha esposa. É atingi-la. Ou com outras atitudes que de alguma forma fazem com que elas se sintam inferior. Irmãos, eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma que o homem agora vai se deixar manipular pelos caprichos da sua esposa. Não é isso. Nós vamos falar sobre o papel da mulher mais à frente. Mas o que eu estou dizendo é que o homem, a Bíblia, as Escrituras, Cristo está dizendo que nós precisamos atribuir valor, deferência, respeito, dignidade à nossa esposa. Olhar para ela como alguém que Deus colocou na minha vida para que eu cuide, para que eu alimente, para que eu conceda a ela honra e louvor, para que eu esteja disposto a morrer por ela, a abrir mão daquilo que me agrada muito por ela. Por ela. Como eu falei semana passada, não é? Aí você tem o jogo Seleção Brasileira contra Seleção do Planeta Mongo. Para quem não sabe, Planeta Mongo é o planeta do Flash Gordon. Então você tem aí um campeonato intergaláctico. E cai no dia em que você passou meses planejando com ela um jantar. Irmãos, é interessante essa questão, porque a minha esposa, a Sandra, é muito interessante, né? Ela vai muito além, ela vai sempre adiante. Aí ela chegou para mim e falou assim: você sabia que a final da Copa vai cair num domingo? Eu olhei para ela e falei assim: e daí? Para mim não faz a menor diferença. Domingo é o dia do Senhor. Eu estarei com a minha família no culto, cultuando ao Senhor com alegria. Aí lá, segunda-feira, ou quando chegar em casa, dormir, vejo lá no Facebook, ou qualquer outro fofoqueiro da internet, aí eu vou descobrir tudo, os detalhes, tem até vídeos e tal, posso ver. Não faz a menor diferença. Aplicando isso, por exemplo, à esposa, é interessante, porque é claro que eu estou dando um exemplo que pode ser remediado. A própria esposa pode dizer: não, meu bem, nós marcamos hoje, mas não, hoje não, vamos amanhã. Ela pode fazer isso. Claro, eu sei disso. Aí você fala: não, eu quero sacrificar o meu jogo, porque... Não é isso. O que eu estou falando é coração. O que eu estou falando é até que ponto eu concedo valor à minha esposa. Até que ponto ela é honrada por mim. Até que ponto ela se sente privilegiada. Até que ponto a minha esposa diz como eu sou valorosa para o meu amado. Como ele me valoriza acima de qualquer coisa que esteja ao seu redor, fora do nosso lar. Eu, inclusive, sou mais valorizada que os meus filhos, e é assim que deve ser mesmo. É nesse sentido. Então é interessante porque na nossa tradução tem tratai-a com dignidade, né? Diz assim: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Aí tem assim: tratai-a com dignidade. Só como curiosidade, essa expressão tratai-a com dignidade, ela não está no original, ela é explicativa. Na verdade, Pedro diz simplesmente assim: tendo ou concedendo valor para com a vossa mulher como parte mais frágil. Aí o João, que traduziu as Escrituras, né, Ferreira de Almeida, ele vai dizer aqui, aí ele inseriu, tratai-a com dignidade, porque, e isso é correto, ele está aqui dando ênfase, porque o termo utilizado por Pedro, ele é enfático. É nesse sentido que as Escrituras, elas nos ensinam com muita clareza o que de fato nós devemos fazer. E aí, pulou aí para o 3, mas enfim, foi um erro. Mas aí eu vou perceber o seguinte: de que maneira eu devo olhar para essa consideração, para essa vida? Olhar pela perspectiva de que nós somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Interessante, irmãos, porque o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre esse aspecto, ele vai
o texto vai falar da oração, porque vejam, no finalzinho ele diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. Como é que nós podemos entender isso? Eu vou entender que Pedro, quando fala sobre o interromper as orações, e é uma expressão que nós não entendemos na sua particularidade, mas nós podemos entender na sua aplicação. Pedro está dizendo que a minha vida com a esposa, a minha vida no lar, reflete a minha vida com Deus. É isso que Pedro está dizendo. A maneira como eu conduzo o meu lar e a maneira como eu trato a minha esposa vai refletir a minha vida com Deus. Por quê? Porque o homem, ele precisa entender que o tratamento que ele concede à sua esposa deve refletir o quê? Deve refletir o fruto do Espírito. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu vou tratar a minha esposa com valor, com deferência, com respeito, com dignidade, com amor, porque isso reflete já como está o meu coração. É nesse sentido. A minha vida no lar vai refletir a minha vida com Deus. A maneira como os meus filhos crescem e a maneira como eles veem o reino de Deus, a maneira como eles se relacionam com Cristo, eles vão se relacionar por meio do legalismo, ou se eles vão se manifestar por meio da libertinagem e do relativismo, ou se eles vão se relacionar com Deus por meio do temor e do desejo de agradar ao Senhor, sempre tendo sobre si a graça que nos concede a possibilidade de uma vida de santidade. Isso reflete pela atitude que eu tenho para com Cristo, para com o Espírito de Cristo. Então, o que é o fruto do Espírito? É amor, bondade, paz, benignidade. Inclusive a palavra benignidade significa candura, significa eu simplesmente colocar-me diante da minha esposa como alguém doce, alguém que não é agressivo, alguém que não é grosseiro, alguém que não é irônico. Que são essas as atitudes que fazem com que eu seja um traste na minha casa, porque as mulheres dentro da igreja, ou ela tem Cristo dentro de casa, ou ela tem o diabo dentro de casa. E não há meio termo, ninguém pode ser meio Cristo, meio diabo, não é? O que demanda, obviamente, o fato de eu ter o fruto do Espírito. Claro que eu não posso, de forma nenhuma, confundir isso com a atividade na igreja, porque muitas pessoas acham que pelo fato de estar exercendo o ministério pastoral, o ministério de presbiterato, o ministério diaconal, o ministério na música, o ministério na sociedade doméstica, eu estou lá exercendo, me envolvendo, que isso é espiritualidade. Não é. Se nós pudéssemos saber quantos pastores famosos da igreja presbiteriana do Brasil vão para o inferno, porque não são crentes. Pregam, dirigem conselho, fazem tudo, mas não são do Senhor. Algumas pessoas dizem assim: meu irmão, você precisa ir, melhorar sua vida espiritual, você está meio, qual é o seu ministério na igreja, tal. Não é isso, irmãos. Não é isso. Nós precisamos entender qual é a sequência, as prioridades da minha vida. Minha primeira prioridade é Cristo. E contra Ele não pode existir nada que obtenha de mim amor maior do que o concedido a Ele, o que é devido a Ele. Eu não posso amar mais qualquer outra coisa acima de Cristo. Cristo deve ser o alvo do meu amor. E quando eu amo a Cristo, eu amo a Deus Pai. É o que as Escrituras dizem. A relação que eu tenho com Deus Pai é por meio do seu Filho. Então eu preciso ter vida com Cristo, tentar imitá-lo, tentar ser como Ele é, buscar ajuda pelo seu Espírito Santo, pelas Escrituras, pela oração. É por isso que Paulo, ele não disse assim: irmãos, todos os dias na minha vida cristã é como se eu me sentisse num parque temático, como se eu estivesse lá no Beto Carreiro, ou como se eu estivesse lá na Disney, me divertindo, como se eu estivesse numa praia. Vida cristã é uma praia, meus irmãos, vida cristã é uma festa. Não, Paulo dizia o seguinte: você sabia que eu diariamente, eu esmurro
a mim mesmo. Por isso que Paulo diz assim, crucifique a sua carne, trate a sua carne da forma mais cruel possível. E de fato, ter essa consciência é viver para a glória de Cristo, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu tenho vida com Cristo, nós estamos falando ali, não perca a referência, nós estamos falando ali quando Pedro diz que nós somos herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações. Então foi por isso que eu disse, não pense em interromper as vossas orações como se isso estivesse restrito apenas às minhas atividades na igreja local. Não, claro que eu tenho que ter atividade na igreja local, mas é óbvio que antes disso vem Cristo e depois disso vem a família. Eu não posso inverter isso, eu não posso colocar igreja, e entendam igreja aqui, não como corpo de Cristo, mas como essa instituição que temos aqui, acima da minha família, ou acima de Deus. Vocês sabiam que tem gente que coloca o próprio ministério acima de Cristo? Por quê? Porque exerce o ministério numa atitude de desobediência, na atitude de afrontar a vontade do Senhor. Não, primeiro Cristo, depois é a família. E dentro da família, em primeiro lugar a sua esposa, depois os filhos. Então, por isso, a minha atitude em casa, como esposo, será um desastre se a minha vida com Deus é um desastre. É bem simples assim. Aí sim, quando eu tenho vida com Cristo, quando eu exerço o meu papel de homem de Deus na minha família, aí então eu vou para a igreja e trabalho. Sim, porque não há muita diferença entre o que eu realizo na igreja local e o meu trabalho durante a semana. É a minha atividade para a glória de Cristo. E aí sim eu vou exercer trabalhos dentro da minha igreja, né, da comunidade local. Eu não vou também me esquivar disso. Não saia daqui dizendo assim, que beleza, então agora não precisa ter compromisso com a igreja, né? Não, pelo contrário, você tem que sim se envolver, você tem que exercer os seus talentos para servir aos irmãos. As Escrituras, Paulo inclusive bate muito nisso, dizendo que nós devemos utilizar os nossos talentos para servir aos irmãos, porém, antes vem a família. E é claro, irmãos, que neste sentido, eu entendo que Pedro, quando ele diz que a minha vida com Deus, por isso ele diz, para que não se interrompam as vossas orações, ou seja, não cumprindo, obviamente, a minha função, é porque Pedro vai dizer que, embora a mulher seja a parte mais frágil, eu tenho que entender que isto acontece no âmbito físico, e no âmbito das funções que cada um exerce no casamento. Porque em Cristo nós somos iguais. É por isso que Pedro tem esse cuidado. Ele diz, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Aí ele diz, porque sois juntamente iguais, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa a sua vida com Deus, a sua vida de oração. É nesse sentido. É por isso que nós vamos perceber que em Gálatas capítulo 3, de 26 a 29, e 1 Coríntios capítulo 11, 3, depois 11 e 12, vão mostrar claramente que em Cristo nós somos iguais. É interessante porque Paulo, melhor dizendo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer, dizendo, quer entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que aqui a diferença é funcional. Então, na função, Cristo se submete ao Pai. Entendem isso? Veja como Paulo constrói a hierarquia. Mulher que tem por cabeça o homem, que tem por cabeça Cristo, que tem por cabeça Deus Pai. Significa dizer que Cristo é inferior ao Pai, ou que a mulher é inferior ao homem? Não. O homem é inferior a Cristo, isso sim.
Mas no relacionamento homem e mulher, e Deus Pai e Deus Filho, não há nenhuma diferença, porque vejam, quando Paulo trata sobre essa questão, e ele vai dizer da mulher para usar o véu, etc, os irmãos conhecem bem lá o texto, ele faz questão de dizer, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, essa questão do uso do véu, essa diferença, o comportamento da mulher no culto, o comportamento do homem no culto, isso diz respeito a essa função que é explicada por Paulo, mostrando que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Mas, em termos de essência, em Cristo, não há nenhuma diferença. O homem, ele não é inferior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, de 26 a 29, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está dizendo é que a mulher não é inferior ao homem em Cristo. E ele está dizendo que assim como o homem é Israel, a mulher também é Israel. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que Pedro, ele tem todo o cuidado de afirmar: somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que significa dizer que a minha esposa é minha irmã em Cristo. E em Cristo não há nenhum desnível. Então, o fato de eu ser líder da minha casa é porque Deus instituiu esse papel ao homem de protetor, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que valoriza, aquele que qualifica a vida da esposa. Deus concedeu um homem, um amigo, um amante, um pastor, um companheiro na vida da mulher. E é por isso que nós nos casamos, para exercer essa função, sabendo que a minha esposa em Cristo tem o mesmo valor e a mesma igualdade. Por isso que é sempre bom lembrarmos que, além de sermos marido e mulher, amantes na intimidade, amigos, companheiros, existe essa relação pastor-ovelha, existe essa relação de líder e liderada, mas eu também preciso entender que a minha esposa é minha irmã. E quando estivermos lá no céu, não haverá mais essa ação funcional, porque todos estaremos em Cristo. Então, eu preciso entender que Deus colocou uma irmã em Cristo na minha vida, para que eu a ame, para que eu cuide, para que eu honre. Eu devo honrar, eu devo conceder valor à minha esposa. E eu faço isso quando eu vivo a vida comum do lar com sabedoria, quando eu não a abandono e quando não eu tenho a atitude de desvalorizar. E aí, meus amados irmãos, homens aqui presentes, solteiros e casados, viúvo também se houver, né? Não sei se, talvez haja também viúvos no nosso meio. Que tipo de marido eu devo ser, segundo Pedro? E eu quero trazer aqui 4 considerações na aplicação. Primeiro, como marido, eu preciso ser compreensivo e participativo no lar. Eu preciso lavar louça. Eu preciso limpar banheiro. Eu preciso pegar os meus filhos e também criá-los. A função do marido não é só jogar o lixo.
O homem se restringe só jogar o lixo, né? O lixo é meu, o resto é de vocês aí. Não. Mas eu preciso ter uma participação efetiva no meu lar, incluindo os meus filhos, ensinando-os a serem participativos também. Ao mesmo tempo, eu preciso ser compreensivo. Eu preciso compreender com sabedoria a minha esposa, através da sabedoria de Cristo. Em segundo lugar, o que Pedro nos ensina é que o homem ele deve ser cavalheiro e carinhoso. Eu não devo ser carinhoso só com os meus amigos e as minhas amigas fora. Oi, tudo bem? Como vai? Dá beijinho, um abraço, se preocupa. Como é que você está? Tudo bem? Devemos fazer isto. Mas eu não devo fazer isto excluindo esse direito. Vejam, isso não é uma concessão. Isso é um direito da minha esposa. Eu devo tratá-la com cavalheirismo. Eu preciso conceder a ela o valor que ela tem diante do Senhor. Quando nós desvalorizamos a nossa esposa, nós estamos pecando contra Cristo, porque o preço da vida da minha esposa foi o sangue de Cristo, e eu estou diminuindo esse valor. Eu preciso entender isso. Os homens precisam ser cavalheiros, carinhosos, amorosos. E mesmo nos momentos em que devem falar firme na liderança do seu lar, usar de respeito para com elas. Elas não são animais. Elas não são empregadas, nem empregada a gente deve tratar assim, né? Vamos que fique claro aqui isto. Elas não são escravas, elas são nossas irmãs que Deus colocou ao nosso lado para amarmos, cuidarmos e servirmos, exercendo a liderança. É preciso entender que ela tem os mesmos direitos espirituais que eu tenho. Os mesmos diante de Deus. Como eu tenho enfatizado e repito, ela é minha irmã em Cristo. Além de outras qualidades como esposa e como mulher, ela é minha irmã. Ela tem os mesmos direitos espirituais diante do Senhor. Ela tem um valor diante de Deus. E esse valor não está nela, mas está no sangue de Cristo que foi derramado por ela. Nós não temos nenhum valor diante de Deus. E todo valor que temos diante de Deus é Cristo. Que fique bem claro isso. Ela possui esses direitos. Em quarto e último lugar, é necessário que os homens eles sejam coerentes na prioridade e na relação que ele deve exercer com Cristo, a família, igreja e trabalho. Meu irmão, se você não tem vida com Cristo, o seu lar passa por problemas. Se eu não sou um homem de Deus, como requerer do meu lar que meus filhos e até mesmo minha esposa sejam de Deus? A tendência, irmãos, é que o seu limite será o limite da sua esposa, porque veja, se a sua esposa começar a estudar mais a Bíblia que você, começar a ler mais as Escrituras que você, ler bons livros mais que você, se ela começar a ultrapassá-lo no conhecimento, na santidade, na vida com Deus, você é um homem derrotado, você é um homem envergonhado, você é um homem humilhado, humilhação no pior sentido possível diante do Senhor. Deus nos escolheu para qualificarmos, inclusive, a vida espiritual da nossa esposa, para pastoreá-la, para ensiná-la. Por isso, essa é a relação, em primeiro lugar, Cristo. Consequentemente, minha família, tendo minha esposa como prioridade e meus filhos como consequência. Aí sim, quando eu tenho uma vida saudável com Cristo, tenho uma vida saudável no meu lar, aí sim, eu vou exercer as minhas atividades na igreja e no trabalho. Sabe, irmãos, porque quando Pedro ele diz assim,
quando ele diz: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Isso fez com que eu me deparasse com uma frase, não é exatamente como está aqui, eu facilitei um pouco a comunicação, mas essa frase ela traz algo que nos inquieta. Deus vê em meio às orações do marido a presença da esposa abandonada e maltratada. Essa frase é uma frase que deve nos fazer pensar muito, irmãos. Sua vida com Deus e o que você apresenta ao Senhor, Ele está vendo o que você faz com a sua esposa. É interessante porque o Senhor Deus, Ele não vai primeiramente cobrar sobre o que eu faço com os meus filhos, sobre o que eu faço na igreja, sobre o que eu faço no trabalho. Ele vai cobrar em primeira mão sobre o que eu faço com a minha esposa. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender que há a necessidade de nós melhorarmos a nossa vida, para que os meus filhos, eles cresçam num lar onde Cristo se faz presente. Onde Cristo é aprendido de forma tão tranquila, tão diária, tão cotidiana. Onde os nossos filhos vão olhar para a igreja, quando ainda pequeninos, vão olhar para a igreja como a extensão da sua casa. Olhando para os irmãos em Cristo, pela ótica, pelo viés de Cristo, que são as Escrituras. Agora, se marido e mulher, eles não têm uma vida conforme as Escrituras, isso vai se refletir nos filhos, no que diz respeito à vida espiritual deles. É interessante porque nós vamos tratar sobre isso um pouco mais à frente. O investimento que eu faço nos meus filhos, como chefe da casa, reflete a vida que eu tenho com Deus. As prioridades que eu coloco no meu filho, na minha filha, reflete também a minha vida com Deus, mas esse é assunto para mais tarde. Eu fico pensando se a nossa esposa, isso não vai acontecer, pelo menos não aqui na terra, mas se a nossa esposa recebesse a visita de Cristo pessoalmente, e Cristo a colocasse no colo como um pai, e dissesse: filha, fale-me do seu marido. O que ele ouviria da sua esposa? Mas por favor, meu irmão, não fique só nessa de caramba, mas que você tenha a coragem e a hombridade de dizer: Senhor, eu vou mudar. Eu quero mudar para ter vida com Cristo, com a minha esposa e meus filhos, a igreja e o trabalho. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, nós clamamos por Tua graça, porque entendemos que aquilo que o Senhor determina para nós não é impossível, desde que saibamos que a Tua graça está disponível a nós, que o Teu Espírito Santo está em nós, que temos a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós precisamos ser fortalecidos na Tua palavra, na presença de Cristo, para sermos iguais a Ele. Ó Senhor, é difícil porque às vezes eu estou muito mais tendente a ouvir a sabedoria do mundo
que é mais fácil, mais saborosa, mais interessante. Para o meu ego, torna-se, ó Deus, viável. Mas, ó Senhor, que cada homem aqui se torne um guerreiro para travar uma luta profunda contra Satanás, contra o mundo e contra a sua própria carne. Ó Senhor, que as famílias aqui presentes sejam famílias fortes, famílias crentes, cujos filhos demonstrem as prioridades do reino de Deus, cujos filhos tenham consciência e ardor pela eternidade, não se envolvendo, ó Deus, como cúmplices com relação aos negócios deste mundo, mas que, ó Deus, o próprio envolvimento que temos no trabalho para levantar o nosso sustento seja, ó Deus, manifestação para a glória do Teu santo nome, e que na minha casa isso fique muito claro. Que as esposas, ó Deus, ao aguardar o retorno do seu esposo do trabalho, sintam alegria no coração ao ouvir o barulho no portão, a aproximação do seu amado. E ao chegar em casa, ela diga no seu coração: o meu amado retornou. Ó Senhor, nada menos que isto para nós homens. E, ó Deus, eu oro também pelas esposas que sofrem a solidão e o desprezo do marido, a desvalorização do marido. Ó Senhor, fortalece essas irmãs. Que sejam, ó Deus, consoladas por Ti. E ao mesmo tempo, que os homens aqui presentes, todos, sem exceção, percebam que precisam mudar. E façam isso motivados pela Tua graça, o Teu amor e o Teu Espírito Santo, que age em nós por meio das Escrituras sagradas, a Tua palavra viva. E que nós, homens, sejamos, ó Deus, promotores do crescimento espiritual da nossa casa, que a nossa família, ó Deus, filhos, esposa, sejam atraídos para próximos de Cristo, para que no futuro as nossas filhas saibam escolher homens de Deus para liderá-las, e os nossos filhos se tornem pastores do lar, se tornem maridos que se pareçam com Cristo. Tem misericórdia de nós, meu Senhor. Mas diante da palavra que não é minha, não é do Alfredo, porque eu também sou desafiado por ela, por essa palavra que é do nosso irmão, apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Venha nos motivar a lutarmos para sermos este marido, conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, próxima semana nós continuamos, e na próxima semana eu quero falar de forma um pouquinho mais prática sobre a condução do culto no lar, como é que o marido, ele pode, o que ele deve fazer, algumas dicas para que a gente exerça essa função no lar. Que Deus nos abençoe.